Fala, galera! Estamos aqui com mais um episódio do nosso Fórmula Podcast, o podcast da casa que fala sobre comunicação, marketing, tendências, entretenimento, o mundo dos negócios, o mundo do marketing, enfim, uma lambança para quem gosta de se comunicar. E hoje, aliás, eu vou relembrar, no último episódio da primeira temporada, ano passado, eu disse que a temporada 2023 ela prometia. Bom, vocês já viram os episódios que passou, a gente está cumprindo e hoje, hoje vocês vão ver que a gente vai continuar cumprindo com essa régua cada vez mais alta. Mas antes de introduzir o nosso convidado, deixa eu dar um salve aqui para o meu colega e xará, né? Vinícius Simões. Tudo bom, Vinícius? Tudo certinho, maravilha. Tá perdendo a virgindade hoje no microfone do podcast como host, porque ele já foi entrevistado aqui nessa mesa. O Vini, ele é comediante, humorista, enfim. Então, Se apresenta aí, fala o jabá, porra. Bom, eu sou comediante, produtor, roteirista, trabalho aqui na Fórmula. Maurício disse que tu interpreta palhaço também, não? Ou Se precisar me chamar pra não, festa mas infantil... o trabalho é uma palhaçada. É uma palhaçada, né? É o único trabalho que as pessoas podem rir da minha cara enquanto eu tô trabalhando. Olha só. Maravilhoso. Como é que prazer é isso, né? Pô, prazer enorme, né? Trabalhar com riso, trabalhar com alegria. Vini, bem-vindo. Obrigado. O microfone é teu tanto quanto o meu, fica à vontade. Até porque, como o nosso convidado, tu tem um pouquinho mais de intimidade do que eu hoje, mas isso a gente fala depois. Bom, vou introduzir o nosso convidado. Eu particularmente, acho que sou mais velho que tu. Acho não, sou mais velho que tu. Eu sou Bem mais. contemporâneo do sucesso do nosso convidado. Então, para mim, ele é um ídolo. E, cara, eu gostava muito do personagem que teve uma projeção nacional, que deu uma projeção nacional para ele, porque é um personagem que eu me identificava, porque praticamente na época eu era esse malandro, esse magro, enfim. Vou introduzir. André Damasceno! Tudo bom, querido? Beleza? Tudo bem? Grande Vinícius, grande Vini! Vini Simões! Hoje tá ruim pra ti. Vinícius e Vini, legal. Ele falou que é produtor, que é não sei o quê, que trabalha com marketing, que é humorista e tal. E fazedor de filhos também, viu? Fazedor de filhos. Por que será que ele não falou isso na Ele tem apresentação? 42 filhos. 42 São 42 mulheres diferentes. Cada mulher. Praticamente em todos os estados. Haja pensão, né? Tá dando dinheiro do humor, hein? Pra pagar 42 pensões. Não, por isso que eu Só tenho que acho ser... que no Acre e em Goiânia que tu não tem ninguém, né? Ainda não, por isso que eu... É fora... Transcende as fronteiras do Rio Grande do Sul. Não, Brasil inteiro. Brasil Só não tem em Goiânia, em Goiás e Acre. O resto todo tem. Só nessa. Não, parece que do Acre agora eu recebi uma cartinha, acho que encontraram... Se é da Justiça Civil, é pensão. Acho que já tem uma mulher que parou de menstruar. Que barbaridade. Teve show lá recentemente, parece. Né? Ele vai pra ver os filhos. O show dele é pra ver os filhos. Ele marca, vem a Sim. proposta, ele olha a agenda. Tenho filho nessa cidade. Pode Vou ter. fazer um desconto. Esse aqui faz 3 anos que eu não vejo. Vou fazer um desconto. Claro. Mas tu é cara de pau, hein? André, prazer te receber aqui. Prazer Seja todo bem-vindo. meu. O microfone é teu, Maravilha. fica à vontade. Eu vou começar e depois a gente vai Sim. se divertir. Mas eu queria aí que tu contasse um pouquinho para nós, porque eu sei que tu é engenheiro, sei que tu foste ou é professor de matemática, né? E, obviamente, humorista, comediante, enfim, ator. Eu quero saber o seguinte... Conta pra nós um pouquinho o que foi essas decisões, esses caminhos, se eles se cruzaram em alguma hora tu teve que focar mais. Sim. Conta um pouquinho pra nós dessa trajetória aí. Na realidade é o seguinte, humor eu sempre fiz desde os 8 anos, imitações. Sempre gostei de imitações. O pai imitava, o pai era militar, mas imitava a minha avó, a mãe dele era uma grande imitadora, poderia ser uma atriz, poderia ser uma Dercy Gonçalves. Ela contava piada, falava palavrão e imitava todo mundo. Era Dercy. Então, ela com 80 anos, ela era convidada para os aniversários das sobrinhas netas de 20 anos, de 18 anos, 17 anos, vai ir no aniversário para contar piada para a gurizada, cara. É o entretenimento da festa. Entretenimento da festa. Então isso é DNA, não Tá no tem teu como. sangue. É o ácido desoxirribonucleico. Esse não tinha como fugir. Não tinha como fugir. Aí eu faço engenharia civil, né? Depois até vamos contar isso aí ao longo, né? Eu assisti o show do Juca Chaves, no Juquinha Chaves Menestrel. Tá vivo ainda, com 86 anos. Eu ia dizer. No Teatro da USP, em Porto Alegre. Aí eu sempre gostei de humor, né? E aí aquilo ali me impactou muito. E eu comecei ali a pensar
não em fazer show. Pensei, pô, eu poderia ser o cara que estava ali. Se eu fosse o Juca, eu poderia estar ali contando piada e fazendo as minhas imitações. Bom, aí eu me formo em engenharia civil em 82. Isso eu falo no show, né? Deus me ajudou e eu fiquei desempregado. Se Deus não me ajuda e eu não fico desempregado, hoje eu seria um engenheiro aposentado. Olha só. Olha que coisa Que triste. vida diferente. Vini, olha que coisa triste o cara ser um engenheiro aposentado. Desculpe todos os engenheiros aposentados que estão escutando esse podcast. Mas para mim seria muito triste. E para nós também. E para não teríamos, exatamente. tido o prazer claro, de acompanhar e de se divertir com E aí eu começo a dar aula, para não morrer de fome, começo a dar aula de matemática particular. Entendeu? Eu ia na casa das pessoas e tal. E eu passo uma menina que ela sabia tudo. É incrível. Só que ela tinha um bloqueio. Que ela tinha rodado 3 anos consecutivos na 7ª série. Ela tinha um bloqueio, eu fui lá dar aula para ela eu dava um problema, ela resolvia na hora. Eu ia explicar, não, isso eu já sei, não, isso eu já sei. Tu sabe tudo, qual é o teu problema? Não, é que na hora da prova vai me dar um branco, eu esqueço tudo e vou rodar de novo. Ela tinha um problema psicológico. Era um nervosismo. Eu nervosismo, uma loucura. E aí eu ia lá e ficava conversando com ela. Tu não vai rodar, tu vai passar, tu vai tirar 10, tu é boa aluna. Não, mas eu vou rodar. Não vai, porque já aconteceu. Na 4ª não tem mais bloqueio, não existe mais bloqueio na 4ª vez. E eu fiz tipo uma lavagem cerebral na menina. Psicólogo. Foi um coach. Psicólogo. Coach. E a menina tirou 10. Claro, ela sabia tudo, tirou 10 na prova. E a mãe dela falou, pá, tu é o maior professor de matemática. Te venderam isso. Tu é o maior professor de matemática. Tu vai dar aula lá no São José, no colégio que tinha na frente do Plaza. Não tem mais São José. Do lado do Unificado pré-vestibular. Sim. E aí eu fui lá para dar aula e tal. Aí a mulher, tá, mas qual é a tua experiência em dar aula? Assim, qual é que tu deu aula? Eu não, nunca dei aula. Mas como é que tu vai dar aula no São José se tu nunca deu aula? Tá maluco? Aqui tu tem que ser avião, os alunos tomam conta do professor. Aqui do cara tem que ter no mínimo 15 anos, 20 anos de experiência para poder entrar aqui dentro. Poder dar conta. Senão não tem como. Aqui era classe média alta, era negócio de filhinho do papai, filhinho da mamãe e colégio particular, entendeu? Os guris mandavam na escola. Sim. Não tem como, tu não resiste aqui. Eu cheguei, não, mas muito obrigado, então eu peguei e fui embora. Deu 3 dias, a mulher me ligou. E daí, André, tu começa quando no São José? A mãe da aluna. A mãe da aluna que me indicou. Achei que fosse o... Não, a mulher falou que eu não ia ter condições, porque eu não ia ter como dominar a turma. Não, mas quem manda aquela porcaria daquele colégio sou eu. Vai lá amanhã que tu vai dar aula. Aí eu fui lá, cheguei lá, já pegou, já me deu 4 turmas. Bom, moral da história. Mas de largada com 4 turmas. Com 4 turmas. Aí eu comecei a dar aula e não conseguia dar aula. Gente, vamos fazer silêncio. Gente, vamos fazer silêncio. Por 2 semanas ali era uma tortura pra mim, cara, porque eu ia lá e não conseguia dar aula. E todo mundo conversando. Bom, a que te entrevistou errada também não estava ela estava absolutamente certa. Ela estava certa. E aí, eu falei, gente, o negócio seguinte, aí eu pensei assim, não, eu vou dar a minha última aula, era quinta e sexta. Eu tinha 2 turmas na quinta e 2 na sexta. Eu vou dar minhas últimas aulas aqui, não vou mais dar aula, não tem como, eu não consigo dar aula. Eu disse, gente, o negócio é o seguinte, sou engenheiro civil, eu estava dando aula ali porque eu estava desempregado, mas eu arrumei um emprego, e aqui é meu último dia de aula. Então o negócio é o seguinte, já que eu não consegui dar aula nessas 2 semanas, vamos fazer assim, ó, vocês fiquem em silêncio, deixa eu dar aula, e no final, em troca desse silêncio, eu faço uma imitação para vocês, e conto uma piada. Eu escutava qual é a imitação, pô, não sei o que e tal. Aí na época, o Paulo Santana, praticamente já definida a situação do Grêmio Futebol Porto Alegre, não dá mais pra pegar. E a turma, eles começaram a rir. Aí eu dei aula, cara. E tinha um nego ainda meio que falando, e os caras, quieto, cala a boca. Pá, o cara não vai fazer imitação. Bom, aí terminou a aula, eu fiz a imitação, os negros adoraram, riram, aplaudiram. Pá, vou usar a mesma coisa na outra aula. Gente, isso aqui é a última aula, o mesmo papo. Mesmo esquema, sucesso total, aplaudido. Quinta e sexta. Sucesso consagrado, eu tô em casa, acho que, puta que pariu. Eu pensei assim, eu não vou parar de dar aula, cara. Eu tenho vários personagens, cada aula eu largo um personagem.
Era a tua plateia. Pô, tem mais de 50 personagens. Foi criando uma plateia. Uma plateia, tô ali. Aí eu cheguei na terça-feira, cara, o dia de aula. Ó, gente, o negócio é o seguinte, ó. Não saiu o emprego. Não saiu o meu emprego. Não consegui fechar. Desistiram de me contratar e tal. Então eu vou continuar dando aula. Tá? O que vai ter hoje? Ah, vai ter, sei lá, Tatá Pimentel. Neste fim de semana, estive numa das festas. E aí aquilo foi um mega sucesso. Entendeu? Aí eu dava aula, fazia o One Man Show, conseguia dar aula, minha turma, o rendimento dela lá em cima. Em função desse sucesso, os alunos começaram, pô, André, tem que fazer show no bar, tem que fazer show na noite e tal. Não tinha stand-up em Porto Alegre na época, né? Sim. Aí meu primeiro show foi no Bar Opinião, em outubro de 1984. 2 anos depois, já 2 anos de Não, desculpe. Eu me formei em 82, 83 eu fiquei dando aula. Ah, entendi. E isso aconteceu em 84. Ah, perfeito. Em 84 eu fui dar aula no Colégio São José. Bom, e aí é a minha estreia. Tanto é que o ano que vem eu faço os 40 anos de humor. Que é 40 anos depois, né? No Bar Opinião, daí eu vou fazer nem sei se vai ter show no Bar Opinião, mas já fechei com Araújo Viana, que a Opinião Produtora, que é a dona do Bar Opinião, é que está agora cuidando do... Bom, é onde tudo começou, né? É onde tudo começou. Porto Alegre, Opinião Nada mais Produtora, justo, né? exatamente. Aí eu vou fazer show lá, 40 anos de humor, que loucura. Ano que vem. Ano que vem. Mas esse ano todo já estou preparando um montão de coisa. Vai ter curso de humor que eu vou dar em agosto. Vai ter um curta-metragem que é na realidade não é um curta, é um documentário que eu vou fazer com o Pinheirinho Neto. Vai filmar o documentário. Sobre esses 40 anos, sobre a trajetória. Estou escrevendo um livro já para lançar. Tá uma trabalheira cheio violenta. de coisa linda. Estou escrevendo, não. Eu gravo. Tô gravando, gravo, depois manda pro editor. O cara que vai passar tudo ali e vai ter... Eu vou ter que contratar um jornalista para escrever. Porque, cara, tu sabe interpretar, tu não sabe escrever. Não, escrever é uma arte como qualquer outra, né? Então eu vou ter que contratar alguém para escrever isso daí, colocar o nome dele, óbvio. Claro, mas então estamos cheios de programação para comemorar esses 40 anos. Não, tô louco. Tá, mas eu vou voltar, eu quero saber o seguinte, onde houve... Bom, estreou na Opinião, sucesso, imagino eu, né? Sim. Aí tu teve o gostinho e viu, é isso que eu quero, pô, isso é melhor que dar aula. Aí eu fui dar aula no colégio, aí me chamaram para dar aula no supletivo do pré-vestibular universitário, depois no pré-vestibular e tal. E eu fiquei dando aula no supletivo, que é onde eu gostava, dava poucas aulas no pré, eu adorava o supletivo, porque no supletivo era dos 16 aos 80. Sim, era uma galera mais... Sim, tinha tudo, 16 aos 80, tu imagina, 200 alunos numa sala de aula, com palco, com microfone, com tudo, e dos 16 aos 80, e todos os níveis sociais que tu pode imaginar estavam ali. Então eu tinha aluno presidiário, aluno que morava em vila, entendeu? Eu tinha aluno que chegava de tinha aluno que chegava de Ferrari na sala de aula. O cara era arquimilionário e o sonho dele era terminar o segundo grau. Nego de 45 anos, industrial, dono de empresa, cara, que tava lá no supletivo terminar o segundo grau, chegava de Ferrari. Que massa. Eu tinha diretor do banco do Banrisul, diretor do Banrisul, na época o nego entrava e chegava diretor, não tinha graduação. Claro. Hoje em dia não, tem que ter o segundo grau para entrar. Tinha Miss Mundo, a Miss Mundo foi minha aluna. Miss Mundo foi minha aluna. Pô, mas conta essa história aí um pouquinho pra gente. Não a Miss Mundo, é uma loucura total, né, cara? Miss Mundo foi minha aluna. É porque tem aquele negócio que tem a Miss Brasil, tem a Miss Universo e tem paralela a Miss Mundo. Paralela, é uma outra confederação. É uma outra confederação, ela foi pela confederação do Mike Tyson. Exato, mais ou menos. Ela não foi ele pelo MMA, mas foi pelo... Tá tudo certo. Tá, mas eu quero saber o seguinte. A Opinião foi um sucesso. Tu continuou dando aula, mas continuou fazendo show? Claro, eu fazia show. Paralelo. Fazia show paralelo. Então eu dava aula de segunda a sexta. Aí começou a pintar um montão de show.
Aí eu comecei, eu não vou parar de dar aula, porque eu adorava dar aula. Cachaça do cacete. E ali é onde eu aprendia, né? Sim. Ali onde eu colocava. Ali era o teste. Ali era o teste, claro. Eu criava um texto e largava ali na aula e ia evoluindo o texto. E já percebia E já percebia tudo. Tinha coisas que não funcionavam, já não fazia no show. Ali era o grande teste, eu testava na sala de aula. O laboratório, coisa linda. Aí eu fui dar aula de quinta, ou melhor, eu dava aula de segunda a sexta, depois de terça a sexta, quarta a sexta. Eu terminei só dando aula na sexta. E aí eu comecei a perder show. Desculpe, era o contrário. Eu fui tirando sexta, quinta, eu dava aula segunda e terça. Eu só dava aula segunda. Porque as outras noites tinha show. As outras noites já tinha show. Aí eu comecei a perder show na segunda, cara. E eu ganhava já no cada show 2 meses de aula. Era uma diferença maluca entre o cachê do humorista e do professor. A coisa foi, sabe, ela foi crescendo, cara. Quando eu comecei a fazer show, eu não tinha noção do dinheiro. Eu cobrava bem baratinho. Aí eu fazia show para grandes empresas, Gramado, Canela. Tu imagina? Uma vez eu fiz um show para uma empresa, o cara chegou, pô, Damasceno, vamos tomar um whisky e tal, não sei o que e tal. E aí sentamos ali e tal. Qual é o whisky que tu quer? Eu falei assim, ó. Me dá um Drures. Dá Damasceno. Drures nem tinha lá, né? Não é tu que vai pagar, rapaz. Ah, não! Não sou eu que vou pagar, não! Qual é que tu quer? Não, então me dá um Red Label. Eu era chinelão total. Eu era chinelão raiz. Sim. Chinelão raiz. E aí, Damasceno, eu tenho uma pergunta pra te fazer, pelo amor de Deus, mas não vai ficar chateado. Pô, tu viu como o pessoal gostou do teu show? Tu viu, tu não tem efeito do que o teu show vai fazer na cabeça dos meus funcionários, da minha empresa. Eles agora, semana que vem, vão trabalhar com mais energia por tua causa. Quanto é que vale isso? Tu tem noção de quanto é que vale isso? Eu, no início ali da carreira, né? Não, sim, legal e tal. Damasceno, eu vou ter que te perguntar, Damasceno. O que é? Por que tu é tão barato? E eu, por que eu sou tão barato? Eu falei, não sei. Porque eu sou... E aí ele... Eu sou burro. Eu sou burro. Eu já nasci burro. Eu nasci burro. E depois eu fui desenvolvendo. Eu nasci burro e depois fui desenvolvendo. Foi perdendo aos poucos a burrice. É loucura total, cara. Caramba. Aí tem um lance aí do coisa. Botou o dedinho na tua consciência. Botou na minha consciência. Aí eu comecei a aumentar o valor do cachê. Bom, teve uma que... Aí é o seguinte, eu só vou falar no curso. Algumas aprendizados que tu tem ao longo do tempo. Na época, aí eu fiz um show no final de ano de manhã, que tinha muito show de manhã cedo, no café da manhã, depois do café da manhã show. Fiz numa empresa, tá, os caras me pagaram dinheiro, botei no bolso. Aí de tarde pintou um outro show, me pagaram dinheiro, botei no bolso. E de noite eu dava aula. Eu tô indo pra dar aula ali na Riachuelo, e tá um mendigo. Porra, eu com 27 anos, o mendigo pra mim era um velho de 60. Hoje eu tô com 65. E aí tava um velho de 60. Aí eu pensei comigo, eu vou enlouquecer esse mendigo, porque eu vou dar uma grana que ele nunca ganhou na vida. Ele vai enlouquecer comigo. E eu puxei a maior cédula, que seria hoje uma de 200. Aí eu peguei e dei 200 pro mendigo, como se fosse hoje. Né? Eu acho que deveria ser, não tem. Era 40 anos atrás, não tem como saber. Não era o de 100 reais, não. Acho que nem tinha, nem tinha real. Depois veio o cruzado, cruzeiro e tal. Então, como se fosse, eu dei 200, digamos. Aí o mendigo... Não, tu te enganou, cara. Olha aqui. Pô, isso aqui, tá louco? Isso aqui é uma nota de 200. Disse, não, eu sei que é 200. Tô dando pra ti. Tu vai me dar 200? Vou. Pô, obrigado. Pá, o cara pegou e botou no bolso. E aí eu ainda quis dar uma de bacana pro mendigo. Eu falei assim, olha, aqui, ó. Tá me esnobando. Eu ainda quis dar uma de bacana. E ó, o negócio é o seguinte, hein? Isso que eu não sou rico, hein? Aí o mendigo olhou pra mim. Eu sei que tu não é rico. Aí eu me ofendi. O mendigo já deu no... O mendigo já me deu no negócio. Eu sei que tu não é rico. Aí eu cheguei, mas como é que tu sabe que eu não sou rico? Se tu fosse rico, jamais ia me dar uma de 200. Olha a inteligência. Que lição, hein? Olha que lição, cara. Então, moral da história, eu vou fazer quando no curso. Para aprender essa baita lição de vida, eu paguei tão somente 200. A lição vale 3 mil, cara. Eu paguei só 200. Foi a lição mais barata que eu já tive. E talvez a mais valiosa. Mais valiosa. Foi a mais barata, mas a mais valiosa. Eu dei os 200 e ele me retribuiu com a lição. Pô, maravilhoso. Se fosse rico,
Aí caiu o ofício, daí eu comecei a ver o tipo sabe, não existe rico perdulário. Tu evolui, né? Ou melhor, não existe rico perdulário. Exatamente, é isso aí. Cara, que sensacional. Tá, mas eu quero chegar... Vamos indo mais um pouco, a gente tem vários... Enquanto tu não falar o que eu quero ouvir, eu quero chegar na encruzilhada. Chega de ser professor, porque não consigo mais. Sim, e aí, o seguinte... Eu quero essa... Aí em 1990, em agosto, eu cheguei, não tem mais como. Eu já sonhava Rio-São Paulo. Tu já tinha suprimido todas as aulas possíveis. Eu já tinha suprimido tudo. E eu não queria cortar o cordão umbilical da sala de aula. Sim. Mas eu já estava sonhando com o Rio-São Paulo e morrendo de medo que se eu continuasse aqui no Rio Grande do Sul, o nego ia encher o saco. Sim. Eu já vi o Damasceno, já vi o Damasceno. E eu já sonhava enlouquecido com o Rio-São Paulo. Então, em 90, eu parei de dar aula. Eu disse, não, vou parar de dar aula, vou me dedicar só à carreira. Só à carreira. E foi difícil pra mim, porque até hoje eu sonho que eu tô dando aula, cara. Eu demorei ali eu fiquei uns 6 meses sonhando que tava dando aula. Foi mais difícil parar... Foi mais difícil parar de dar aula do que parar de fumar. É mesmo? Depois eu conto o que aconteceu quando eu parei de fumar. Foi mais difícil parar de dar aula. Caramba, velho. Loucura. E aí, eu comecei a fazer bastante show, e já sonhando Rio-São Paulo e tal. Em 93, quer dizer, 3 anos depois... Tu vê como é uma construção, né? Demora, né? 3 anos depois eu fiz um comercial no Centro Útil, em Porto Alegre. Sim. Ali eu fazia o Brizola, ele só queria um nível nacional. Brizola, o Lula, Clodovil, Paulo Francis Gil Gomes. Mas nesses 3 anos já tava um sucesso no estado. Sucesso eu fazia show que nem maluco. Tu sabe que por muito tempo, vou só fazer um parênteses, não leva como ofensa. Claro que não. Eu sempre achei parecido fisicamente com o Gil Gomes. Sim, mas aqui, ó. Eu sempre achei, cara. Eu vi aqui agora lá Eu não sei se isso é verdade, cara. Agora, se for, é ruim pros dois. Tô brincando. Mas eu sempre achei, André, sempre achei parecido. Tudo começou aqui, nesse bairro, nessa rua de São Paulo. Agora eu vou dar o texto. Marido... Cacheiro viajante, 2 meses fora de casa. Essa iluminação tá me arrebentando meu rosto. Arrebentando tudo. Marido cacheiro viajante, 2 meses fora de casa. Quando chegou em casa, no almoço, o de 18, fazia biologia na PUC, pergunta, papai, qual é a maneira correta de se falar? É clítoris? O clitóris, e o velho, se tu me pergunta ontem, eu tava com isso aí na ponta da língua. Cara, que saudade dessa época. Aí eu editei essa fitinha, mais o Magro do Bonfa, né? Depois eu vou dar palhinha do Magro do Bonfa. Mais o Magro do Bonfa. E mandou pra lá. Aí eu rodei 10 fitinhas, fiz um releasezinho, bem chinelão, e me mandei. Tinha um amigo meu que tinha uma colega que morava no Rio, nós ficamos na casa da amiga dele. Aí larguei. Aí, qual foi a estratégia? Se tu pede alguma coisa, os caras não dão. Sim. Tô com um humorista aqui, não sei o quê. Pô, vê se tu consegue alguma coisa aí pra ele participar de um programa. O cara não consegue porcaria nenhum. Qual foi a minha estratégia? Quem me ajudou muito foi o Marco Aurélio, chargista da Zero Hora. Sim. Marco Aurélio. Teu pai gostava do Marco Aurélio. Muito amigo do meu pai. Amigo do teu pai. Bom. Aí o Marco ligava. Eu ia lá de tarde, o Marco ligava. O primeiro cara que ligou, o Miele. Miele, vem cá. Miele, eu tô com um humorista aqui no Rio Grande do Sul, o Damasceno, e ele quer te entregar uma fita. Mas quem conhecia o Miele? O Marco Aurélio. Tá, o Marco Aurélio. Marco Aurélio, que trabalhava na RBS e tal. Sim. Eu falei assim, Marco, quem é que tu conhece no Rio de Janeiro? Eu me dou muito com o Miele. Bom, tá. Ele ligava. Miele, o negócio que tô com o humorista, eu passei a estratégia. Não pede nada, diz que só que eu vou entregar a fita. Sim. O Damasceno tá indo no Rio, ele pode te entregar a fita que tem o material dele, que é 5 minutos. Ele vai dizer, não quero que me entregue a fita. Vai dizer, pode. 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 Qual é o dia?
Olha, vai estar dia tal. Ah, é quarta-feira, 3 horas da tarde, aonde? Pá, endereço, tá. Mierviga, quem é que tu poderia indicar também o Damasceno? Ah, eu tenho o Márcio do Video Show. Ok. Ligava pro Márcio. Márcio, quem te indicou foi o Miel, né? Tô com o humorista aqui, com ele. Pode te entregar a fita? Pode. E assim foi indo. Aí eu fiquei com marcação no Rio, na Globo. Nem sonhava em escolinha, nem loucura nenhuma, né? Não vou mandar pra escolinha, não tem. Eu queria assim, ó, aparecer no Faustão. Aí larguei na produção do Faustão, larguei no Video Show, larguei no Jornal da Noite e tal. Aparecer pra começar a fazer alguma coisinha. Sim. Larguei mesmo esquema na Manchete, fui pra São Paulo, larguei Bandeirantes e SBT. A Record não tava muito... Aí tá. Aí deu 3 semanas, falei pra todo mundo aqui que eu ia no Rio largar material e tal. Deu 2 semanas, eu tô em casa, cara. Isso que eu contei no podcast do Zé. Vou contar aqui de novo. Claro. Eu tô em casa, cara. Tocou, não tinha celular, na época tocou o fixo. Alô? O negócio é o seguinte, eu queria falar com o humorista André Damasceno. Essa voz ninguém mais, ninguém menos. Eu conheço essa voz da onde eu conheço, cara. Quem é que tá falando? É o Chico Anísio. Aí eu falei, isso é trote. É alguém imitando o Chico. Alguém que viu que eu ia pra lá. Isso aí eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer. Isso aí alguém imitando o Chico. Vai pra puta que te pariu. Ficou sabendo que eu fui pra lá. Tá debochando. Mas eu disse assim, e se não for trote? Eu vou levar. Claro. Eu não posso dizer isso é trote, vai tomar... Entendeu? Vai pra PQP. Assim. Mas, sim, tudo bem. Qual é o esquema? O que o senhor deseja? O que o senhor... Eu recebi a fita aqui, o Walter Lacer me passou essa fita aqui, eu gostei dos personagens e tal. Quer trabalhar na escolinha do professor Raimundo? Direto já escolinha. Direto. Caralho. Aí eu falei assim, quero, mas sabendo que era trote, quero. Então, beleza, eu vou te passar o Eduardo Sidney. Vai conversar contigo. Aí já vem, alô, Damasceno, Eduardo Sidney e tal. O cara, voz do locutor, carioca com voz do locutor, Eduardo Sidney, tudo bem, Damasceno? Que palma, que trote bem feito. Os caras tem um cara que imita o Chico. Esse mesmo cara tá imitando um carioca com voz do locutor. Pô, esse trote é bom, cara. E aí o galera da Damasceno já me passa o nome completo aqui, tananana. Ó, gravação segunda-feira. Acho que isso não existe, cara, gravação segunda-feira. Pensei, não, tudo armação, mas tudo bem. Vamos levando. Gravação segunda-feira, tá, me passa o nome completo. Ó, voo Varig 2264, sai de Porto Alegre, não sei o que. Já pensou se o cara não acredita e manda longe isso aí? Tu vai ficar no hotel Ibiza, Ibis, não sei o quê. Ibis, em Copacabana. Bom. E aí o cara tá tudo ali. Qual é o personagem? E o Magro do Bonfa. Isso tem, Magro do Bonfa. Como é que é? Eles qual é o personagem? Qual é o personagem que vai fazer? Magro do Bonfa. O que é isso? Tá, expliquei e tal. Tá. Como é que é mais ou menos esse personagem para a gente escrever os textos já? Eu disse, não, o texto é eu que faço. O personagem só tem sentido se eu fizer o texto. Né? E aí ele chegou, tá, melhor para nós, menos uma coisa menos pra gente trabalho. Fazer. Tá, me manda já 5 textos pelo fax. Pelo fax. Aí me deu o número do fax. Aí eu pensei, não, isso é trono, não é possível. Tá, o Eduardo, me dá o teu celular aí, teu. Me dá o celular, não. Me dá o telefone teu aí, qualquer dúvida eu te ligar, pega o meu telefone. 21, papapá. E aí pô, isso aqui é trote, mas vou ligar. Aí, Tá, mas primeiro aí, tu ligou logo depois que tu desligou? Sim, não, claro. Se eu tiver alguma dúvida... entendi. Eu ia chutar a dúvida. Tu ia mandar os textos pro fax, mas tu já tinha o número de voo. Eu tinha certeza... Tu já tinha o número do teu voo. Não, eu tinha tudo, mas tudo é trote, cara, não é possível. Aí toca o telefone e atende uma menina. Escolinha do professor Raimundo, boa tarde. Eu, tá lá, tô na rua. E aí foi. Não tá aí, desligou. Só um minutinho.
Essa história é tão bem feita que tinha uma guria lá no Rio esperando. É o cara que não se convence. Eu quero saber o seguinte, o que tu falou? Falou uma dúvida ou tu desligou? Não. Aí eu digo, não, eu só queria confirmar o telefone. Manda um abraço pro Eduardo Cid, pronto. Aí foi pro aeroporto, Foi pro aeroporto, cheguei lá, fiz a gravação. A Sininha era a diretora. Aí o Chico falou comigo, aqui, ó, quantos personagens tem? Mais de 40, cada dia é um personagem. Aí o Chico vê uma boina pro Damasceno, uma boininha, e aí tu entra de magro, esse teu magro aí, que é o gaúcho, quando for imitar, tu tira a boininha. Faz a imitação, põe a boininha de novo. Tá, aí eu bolei o Não Me Faça Pegar Noite, que tem um bordão, né? Sim. Eu fazia a imitação, então eu fazia o Lula. Aí eu terminava, Lula, Lula, não me faz te pegar nojo. Tá. Fazia o Brizola, não me faz te pegar nojo. Clodovil, não me faz te pegar nojo. Entendeu? Era o bordão em cima dos personagens dentro da participação do Mago do Bom. Sim, o Mago do Bom chegava, prof, encontrei uma mina, tetra legal, não sei o que, encontrei, aí apareceu o tio da mina era repórter, prof. Sei que. E eu imitava o Gil Gomes. Aí imitava o Clodovil. O pai da mina adorava o Clodovil, né? E aí nós tava lá e daí aí apareceu o Clodovil na televisão. Bom, realmente, não tem nada a ver. Fazia. E sempre tu escrevendo esses textos? Sim, eu escrevendo texto. Quantos anos de escolinha? Aí eu fiquei em 93, 4, 5, até em julho de 95, 1995, que foi o último capítulo da escolinha. E como é que foi, assim, aquela chegada lá pra gravar na Globo e aquela coisa, tu chegar e tu vê assim, meu Deus, eu tô na Globo. Sim. E aí com aquele bando de monstro da comédia, como é que foi isso aí pra ti? A estratégia que eu usei foi o seguinte, ó. Como eu ia chegar lá na gravação, eu ia estar completamente desenturmado, imagina. Sim. Ninguém conhece esse maluco. Aí eu perguntei qual é o horário que tem que chegar. Era gravado no Teatro Fênix, que não tinha Projac ainda. Sim. Era gravado tudo no Fênix, que era no Jardim Botânico. O Fênix abre 7h30 e a gravação começa 8h30. Eu tinha pra camarim, não sei o que e tal. E eu chegava lá às 7h15. Aí eu cheguei a primeira vez e encontrei o Walter Dávila. Só tinha o Walter Dávila ali. Eu cheguei, Walter, tudo bom? Meu nome é André Damasceno. Sou gaúcho. O senhor sabia que ele era gaúcho? Walter Dávila é gaúcho. Sou gaúcho, que nem tu. E o meu tio trabalhou contigo nos filmes do Teixeirinha. Ele, me lembro do Aníbal. Me lembro do Aníbal. Nesse meio tempo entra o Costinha. Eu digo, Walter, me apresenta pro Costinha. Aí o Walter já me apresenta pro Costinha, já fico amigo do Costinha. No outro dia eu tô lá, chega o Costinha, me apresenta o Rolando Lero, o Rogério Cardoso. E aí eu fui me turmando com todo mundo. Vê que loucura, eu chegava cedo pra conhecer as pessoas, né? Tá, mas tu foi se enturmando com uma galera que tu era fã. Sim, eu era fã. Cara, qual o sentimento disso? Olha que espetáculo. Sensacional. Dividia a loucura, porque eu tava tão... Eu entrei com tanta vontade de arrebentar com tudo. Sim. Entendeu? Sangue nos olhos. Sangue nos olhos, exatamente. Eu não tinha tempo de ficar... De tietar. Exatamente, de tietar, cara. Eu entrei em Mike Tyson pra arrebentar com tudo. Profissionalismo aqui, porra, vamos lá, me der essa chance e vai ser um Sim. E tem muito a ver também com o negócio que... Quando eu entrei, o Paulo Santana... Aí quando eu entrei, o Paulo Santana falou no Sala de Redação, a escolinha vai ter o André Damasceno, que saiu uma reportagem na Zero Hora e tal. E o Paulo Santana botou na coluna dele, agora o Damasceno vai arrebentar com tudo, vocês vão ver o que é humor, não sei o que, de nível na escolinha e tal, nosso gaúcho, vai arrebentar com todo mundo. E no primeiro dia eu fiquei sabendo que era tipo teste, né? Tu entra, de 2 em 2 meses tinha uma pesquisa que eles faziam para saber qual é os personagens que tu mais gosta. Se tu for mal na pesquisa, tu tá fora. E muitos entraram e caíram fora. Eu já sabia disso. Sim. Ele entrava lá e desaparecia. Aí eu pensei, se eu cair fora disso aqui, cara, eu termino a carreira no Rio Grande do Sul, né, cara? Porque eu vou representar o Rio Grande do Sul e represento mal. Os caras fazem uma coluna pra ti que vai arrebentar. É o Inter jogar com o Bangu e levar de 8-0. Termina o técnico vai pra rua.
Eu cheguei assim, eu tenho que matar a pau, né, cara? Eu tenho que ficar aqui de qualquer maneira. Então, isso, o Paulo Santana me ajudou muito a coluna dele. Que eu entrei com sangue nos olhos. Seguinte, a produção me avisou aqui, nós vamos fazer um breve intervalinho. Ótimo. Rápido. Na volta do intervalo, nós vamos botar pro pessoal ver um videozinho. A gente volta, tu comenta e nós vamos parar. E aí coloca o Chico Anísio me chamando pra escolinha. Fechou. Tá. E aí nós vamos continuar desse ponto. Beleza. Tá? Galera, a gente vai pro intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Vocês vão assistir aí um material do André. E é isso aí. Até a gente vai tomar uma aguinha só. O papo tá ótimo e ele vai longe, porque tá. A gente tá em 95, só pra ter uma ideia, nós temos que completar 40 anos de humor, tá? Pô, tem muito pela frente. Valeu! Em 1993, ficou nacionalmente conhecido como o Magro do Bonfa, da escolinha do professor Raimundo, contracenando com o mestre Chico Anísio. Magro do Bonfa! Magro, vamos lá. Tô raciocinando já, gente. Fiquei sabendo que o senhor tem um irmão chamado Brasília. É a minha mana, gente. Nunca falei pra vocês, né? Minha mana, o nome da minha mana é Brasília, prof. Damasceno conviveu com a velha guarda do humor brasileiro. Estamos de volta do intervalo. Quem estava se mijando foi mijar, quem estava com sede abasteceu a água e vocês aproveitaram e viram um trechinho aí do vídeo do André, sendo chamado pelo Chico Anísio. Depois o André vai comentar, mas vamos continuar de onde paramos. André, estávamos em 1995 com aquele medo de que o Paulo Santana botou na coluna que tu ia lá e estourar e tu pensou, putz, se eu saio em 2 meses, eu não piso nunca mais no Rio Grande do Sul. Mas isso aí foi em 93. Sim, quando o ano que eu entrei, claro. Verdade, perdão, estamos ainda em 93. Que falou, André, tu conviver com todo mundo ali, eu adorava, o Brandão Filho, Walter Dávila, Zé Vasconcelos, Lúcio Mauro, Agildo Guibeiro, Costinha, Grande Otelo. O Flávio Silvino estava nesse... O Paulo Silvino... Paulo, pai do Flávio. O quem? O Paulo Silvino, pai do Flávio. Sim, o Paulo Silvino entrou... É que o Flávio Silvino era meu contra porque eu sou mais novo. Sim. Fez um sucessão, depois sofreu um acidente. Um acidente, claro. Claro. Isso. E tem a história da Xuxa. A história da Xuxa. Pode contar isso da Xuxa? Sei lá se eu posso contar. Será que pode contar a história da Xuxa? Por nós tá tudo liberado. Eu gosto dessa história. Entendeu? Ela tinha que contar ali no... Como é que é? Do Sérgio Malandro? Papagaio Falante? Como é que é? Tem um podcast deles. Sim, tem o podcast do Sérgio Malandro, Papagaio Falante, né? Mas será que dá pra te contar essa história aí da Xuxa? Não dá, não. Não dá, né? Essa aí seria um baita de um corte, tio. Mas é um corte de uma incomodação boa. Vamos dar um tempo pra ele pensar se ele pode contar, então, e vamos voltar lá. A gente tava assim, 93 não tinha tempo pra tietar. Paulo Santana te impulsionou. Eu entrei a 1000 para fazer sucesso, para não sair em 2 meses. Para não sair em 2 meses. Esse era o foco. E graças a Deus deu certo. Eu entrei em agosto de 93, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Todo dezembro tinha votação na Globo dos melhores do ano. Tá? Sempre melhores do ano. E o Faustão ia no Faustão receber lá o troféu. O troféu melhores do ano. O troféu melhores do ano. Aí, o que acontecia? Que veio na água o Silvio Santos que fazia, te lembra? O Silvio Santos entregava o troféu. Troféu imprensa. Troféu imprensa, exatamente. Bom. Saudosa época. Então, ali é o seguinte, eram todos os atores e atrizes da Globo que votavam, todos os câmaras, os funcionários de novela, de tudo votavam. Os funcionários, na verdade é o seguinte, todos os funcionários da Globo votavam aí tinha que ter sempre o melhor ator, a melhor atriz, e os outros eram 5. E os outros 3 poderiam ser uma modelo, um fotógrafo, um diretor, uma maquiadora, sei lá quem, um jornalista, entendeu? Um músico, tá? Bom, eram os melhores do ano, não necessariamente da Globo. Sim. Mas, claro, tinha que ter um ator da Globo e uma atriz da Globo. E naquele ano eu ganhei. O melhor ator foi o Marcos Palmeira. A melhor atriz foi a Isabel Filardes. Aí ganhou ganhou um músico, que era o Afonso.
O Afonso, te lembra? Aí eu ganhei uma modelo americana. O Afonso dominó, não? O que era? O Afonso foi dominó. Dominó. O Afonso ganhou. E tinha uma modelo que estava fazendo sucesso no nível de Gisele Bündchen na época, ganhou, e eu ganhei o melhor do ano. Né? Então, pô, tu vê, foi... Que coroação, hein? 5 meses, né, cara? E aí eu fui lá receber, inclusive... Vamos assistir isso aí no Faustão? Com certeza. Faustão me chamando, depois eu te digo os cortezinhos. Corta aí, bota lá, bota Faustão. o videozinho, depois a gente volta. É a segunda isso aqui. Depois nós vamos botar no Zona Total. Para outro grande destaque, um gaúcho professor que largou a cátedra para ser, né, aluno, mas um aluno brilhante. O aluno da escolinha do professor Raimundo, André Damasceno, o Magro do Bonfá. Grande fera. Aí, garoto. Grande André. Bom, vocês assistiram aí? Comenta pra nós. E aí? Não, viu como eu tava bonitinho? Viu como eu era bonitinho? Eu vi a cara do Gil Gomes. Eu falo, eu já fui bonito, os caras não acreditam. Entendeu? O Vini, quando eu conheci, eu falei, Vini, eu já fui bonito. Ah, para, tá mentindo pra mim. Tá de sacanagem. Tu tá de sacanagem. Não, mas tem quem acompanha o Insta do Damasceno, às vezes ele posta umas fotos, mas ele parecia o Ronivon. Cabelinho assim, lambidinho. Fazendo o Magro do Bonfa, lembra também? Sim, Era aquela pegada Ronivon. Aqui não, já agora a gente puxou, hein? Vamos combinar que assim, Ronivon, Gil Gomes, né? Gil Gomes, vamos erguer o padrinho. Eu já fui parecido com o Jonivon, com o Ronivon, com o Gil Gomes e atualmente com o Pedro Ernesto. Aí é que vem a piada. Quando os caras falam... Um dia eu tô fazendo show, cara. E o cara, tu tá a cara do Pedro Ernesto no show? Tu tá a cara do Pedro Ernesto Denadinho. Daí eu peguei o microfone. Não sei se é verdade. Agora, se for, é ruim pros dois. Cara, mas é parecido mesmo. Não vou te mentir também. Que loucura. Acho que é porque tu tem uma face brasileira, né? Não, assim, aí depois, com esse vários negócio... traços, é várias ruim pros dois. Aí que vem uma outra piada que eu bolei pra fazer número de palco, Vini, no show. Que é o seguinte. Tu tem que pegar um casal bonito. A mulher tem que ser linda e o cara também é bonitão. Eu falei, olha só que casal lindo ali. Como é teu nome? Digamos, Jorge. Pô, Jorge, olha como o Jorge é bonitão. E como é teu nome, querida? Marília. Marília e o Jorge aqui, que beleza, cara. Um é bonito que o outro e tal. O negócio é o seguinte, vocês são tão bonitos, mas tão bonitos, que eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês mereciam gente melhor. Vocês mereciam coisa melhor. Olha que bacana, né? Os dois são lindos e os dois merecem coisa melhor. Não tem lógica, né, cara? Tu vai gerar um... Aí tem a mesma lá. Se os dois fossem feios, eu poderia dizer que vocês mereciam coisa melhor. Da mesma maneira que os dois são bonitos. Ou podia ser coisa pior, né? Vai saber, né? Voltando. Não, mas ninguém vai merecer coisa pior. Me lembrou. Vocês mereciam coisa pior. Eu não vou dizer. Vocês mereciam coisa pior. Também seria uma baita na piada. Seria. Quebra da lógica, né? Vocês estão muito exibidos. Vocês mereciam coisa pior. Exatamente. Agora me lembrei de uma. Tem no Rio de Janeiro, eu era muito amigo do Simão Cury. Simão Cury é o cara que entrevistava os grandes artistas, Glória Menezes, Tarcísio Meira, Paulo Otran e tal, e lançava livro. 2 atores e 2 atrizes, lançava livro. Simão Cury, tem 500 mil histórias de Simão Cury. E um dia o Simão Cury estava entrevistando a Maria de la Costa, que a gurizada não sabe quem é, uma grande atriz gaúcha, fez sucesso na televisão e no cinema. E o Simão faz a seguinte pergunta, olha que pergunta maliciosa e interessante. Maria de la Costa, em alguma vez na tua carreira tu foi muito aplaudida, mas um aplauso que tu não merecia? Ou como é que tu vai perguntar? Olha só, como é que tu vai perguntar para um ator, para uma atriz, se alguma vez ela foi aplaudida excessivamente, um aplauso que ela não merecia? Como o ator, você vai achar que ele vai merecer todo o aplauso do mundo. E aí a Maria de la Costa falou, pá, mas que pergunta maravilhosa. Se alguma vez eu recebi um aplauso que eu não mereci, Simão, teve uma vez. Aí ela contou, disse que ela ia gravar em São Paulo um comercial de um sabonete, sei lá qual é o sabonete, Lux, sei lá, o sabonete das atrizes e tal, e ela ia entrar na jaula do gorila. Aí eu ia entrar na jaula do gorila, entendeu? E ela tomando banho,
de maiô, e o gorila aparecia lá e roubava o sabonete dela. Tá bom. E o gorila. Aí os caras iam fazer o gorila se saboando. Né? Isso era bem. O gorila olhava assim, pegava o. Saudosos comerciais da década de 90. E gorila com o adensador. Sensacional. Tinha o adensador de gorila, né? Tinha o adensador de gorila. Aí o gorila pegava coisa. Aí depois aparecia o gorila se saboando. Bom. Aí cheio de gente pra ver a Maria de la Costa. Ela entra de maiô, entendeu? E aí ela tinha que ir no chuveiro, pegar o sabonete e tal. E ela pegou, já entrou no chuveiro, pegou o sabonete, e o gorila apareceu, cara. E viu a Maria de la Costa de maiô, e o gorila teve uma ereção. Uma ereção violenta. Aí todo mundo viu o gorila de pau duro, todo mundo começou a aplaudir. Aplaudia a Maria de la Costa, e ela falou, eu não mereci esse aplauso. Eu só queria ver a cara do adestrador. O adestrador deve ter ido pra rua, né? É ótimo. Ensinou tudo o gorila, menos a ficar de pau duro. Sensacional, né? Isso vai pra corte. Pobre adestrador. Essa vai. Pode ter certeza. Inclusive, quando for no corte, no cantinho vai estar uma foto da Maria de la Costa pra galera saber, né? O potencial que ela tinha de despertar isso no gorila. Olha aqui, ó. Aí eu me comprometo a conseguir a foto do gorila. E o Vini se compromete a trazer o pau do gorila. Combinado. Vini, pô, sacanagem. Aí, ó, só pra gente não se atrapalhar. É. Maria de la Costa, gorila. Pau do gorila. Fechou. Excelente. Divisão de tarefas. Aí nada mais justo, né? Pra não ficar carregado numa só. Vai ficar os três, um do lado do outro ali. Bom, vamos lá. Retomando. Vamos lá. Ganhamos Melhores do Ano, fez sucesso na escolinha, fez o último episódio, 95, acabou, 95, foi pra onde? Aí, seguinte, eu tava morando no Rio, na casa do Chico Anísio, no apartamento do Chico Leblon. Eu tava no hotel nesse meio tempo, aí o Chico Damasceno, quanto é que tu paga no hotel? Aí eu fiquei amigo do dono do hotel, tomar um whiskyzinho no final da tarde com o dono. Não Drures, né? Não Drures. Não Drures. Já tinha pedido tomar um whisky. E aí o cara fez um precinho assim, que era $500 por mês. Pô, ficava... Eu ia pra lá, digamos, no segundo, mas às vezes eu ia no sábado pra sair com a turma lá de noite e gravava segunda e terça e tal. Bom, ficava 4 dias da semana. Aí o Chico perguntou, tu tá onde? Tô no hotel. Eu tenho um esquemão lá que eu pago por mês. Quanto é que tu paga por mês lá? Na época tava taco real com o dólar. Era logo depois do plano, né? Um pra um. $500, Chico. Então tá, eu vou te alugar um apartamento no Leblon, $500. Aí em 94 eu já tá ali no apartamento. No apartamento. Tá. Bom, terminou 95, terminou no meio do ano, terminou aquele 95, eu cheio de show pra fazer, não senti nada. 96 já começou a diminuir, tu sai da mídia, é o doping, né, cara? Tu sai da mídia, o nego já começa a não te chamar muito pra show, aí já começa a questionar o cachê, cara, olha que loucura. Porque tu não Damasceno, mas não temos essa grana, aí tu vai baixando, é violenta a coisa. Bom, aí em 96... eu fui fazer o Pânico na Jovem Pan, com o Emílio Surita, com o Bola, com a turma toda, com o Maestro Billy e tal. Aí eu ia para São Paulo segunda, terça e quarta, e eu fazia o programa segunda, terça e quarta, final de semana pro Rio. Bom. E aí comecei a trabalhar no programa do Chico Anísio, que era o Chico Total, exatamente, Chico Total. E aí nós vamos ver uma cena, depois eu interpretando, que eu era fã do Alberto Roberto, era um dos personagens do Chico que eu mais gostava. Eu de Gil Gomes contracenando com o Alberto Roberto. Ó, Gil Gomes com o Alberto Roberto. Vamos ver? Vamos ver. Bota aí que a gente já volta. Após o término da escolinha do professor Raimundo, participou do programa Chico Total em 1996. O senhor pensou em ser assaltado algum dia na vida? Bem, os assassinos têm que se dar conta. Chegou no momento do crime. Quem você pensa que és?
Eu quero falar e você não deixa. Gil Gomes. Tá. Aí, olha só, tu viu que legal? Olha aí, olha ali. Gil Gomes, tchau. Agora tu viu com a tua cara do Gil Gomes mesmo. Claro. Agora tá comprovado. Acho que foi daí que tu tirou. Pode ser. Aí aconteceu o seguinte, olha, aí foi violento, porque em 97, sem escolinha, sem nada, e diminuindo o show, quase que eu tenho que voltar. A família... Mas a 97 fazendo Pânico ainda não mais. No Pânico foi Não, só não, 96. no Pânico foi no 96. Tá, Tá, tá. Porque aí eu não me adaptei, não... Sim. Outra pegada. É outra pegada, eu não gostava de rádio, tinha que ir pra São Só Paulo, rádio, uma vez o Bola falou um negócio gozado, porque eu morava no Rio, trabalhava em São Paulo, e eu sobrevivia de show no Rio Grande do Sul. Sim. Aí o Bola falou, o Damasceno é maluco, o Damasceno mora no Rio, trabalha em São Paulo, mas ganha dinheiro em Porto Alegre. Totalmente Mas fora do ganha padrão. dinheiro em Porto Totalmente Alegre. fora do padrão. Mora aqui, trabalha aqui, ganha dinheiro lá. Aí foram anos difíceis, 97, Sim, 98 e tal. Em 99, a gente se reúne, toda a turma do Chico. Começou o Zum Zum Zum, a Bandeirantes, que é a escolinha. Aí a Record, que é a escolinha. O SBT, que é a escolinha. E a gente se reuniu e fez Artistas Unidos. Ah, que legal. Toda a turma que saiu da escolinha. A maioria. Nesse meio tempo, o Gugu Liberato bancou a nossa escolinha, fez uns 20 pilotos. Ele com dinheiro próprio, Ele bancou com dinheiro essa próprio, produção dessa temporada. Claro, não, era Gugu Liberato Merchandise, tá? E era o Câmara 5, era o... Esse era um gênio, né? Era o Câmara 5, tá? Que fazia o do Gugu. Aí qual é a ideia do Gugu? Era pegar esse programa e botar no SBT. Certo. Entendeu? Aí o Silvio pagaria pra ele. Sim. Compraria Compraria ele no programa. Tá bom. Nesse meio tempo, o Ratinho, que tava... O Ratinho tava estourado na Record. Isso. Tá? E o Silvio vai lá e oferece pro Ratinho o triplo. O Ratinho sai da Record e vai pro SBT. E a Record fica com a programação de noite sem nada, cara. Vazia. Na hora da novela das 9 da Globo, Sim. 9 horas da noite entrava o Ratinho. E aí os caras da Record enlouqueceram. Tanto é, tu não vai te lembrar disso. Na Record aparecia o seguinte, ó. Quando chegava 9 horas, entrava o tipo de uma arte escrita assim, ó. Um lettering. Esse horário está reservado para o senhor Maza, não sei o que não cumpriu o seu contrato com a Record, ficava 1h30 aquela porcaria ali. Caralho, velho. Esse eu não me lembro mesmo. Pá, Me lembro dessa ida bombástica do Bombástica do Ratinho Ratinho. pro SBT, porque a Aí- ideia era bater o horário das 9, e quando exatamente. batia o Ibope dava um Dava um barulho. barulho. Isso eu lembro, beleza. Aí o que aconteceu? Aí o Gugu tava aquela briga violenta e o Silvio Santos tem uma frase que é o seguinte, ó. O Silvio diz o seguinte: contrato a gente faz para não cumprir. Porque se fosse para cumprir, não precisava contrato. Então o contrato é feito para não cumprir. E o advogado ganha dinheiro para resolver o problema. O Bela contrato foi frase. feito para não. O contrato foi feito para não cumprir. Fala muito sobre a realidade do Brasil. foi Fala pra não muito sobre a cumprir. realidade do Brasil. Se fosse cumprir, não precisava contrato. Bom, então era a palavra, no fio do bigode. Aí o Ratinho falou, Silvio, eu vendo para Record a escolinha. A escolinha do barulho. Eu vendo para Record a escolinha do barulho. E resolvo o teu problema. E tu acerta lá a multa. E o Silvio topou. Não, beleza, então põe o programa não. Só que a ideia do Gugu era um programa semanal. Aí o cara falou assim, não, o programa tem que ser diário. E entrar de segunda a sábado, 9 horas da noite. No horário da novela. Bem na novela. Pra Bem da novela da Globo. Tá, bom. Caramba. E aí a gente tinha que gravar que nem um maluco. E a gente ganhava muita grana. Porque era vendido por 700 mil na época. Hoje seriam 2 milhões, pouco. Aí tirava todas as despesas de hotel, muita gente do De Rio, produção. São Paulo, produção, tudo. Tirava toda a despesa e dividia em 3. Que era Gugu Merchandise, uma. O Câmara 5, que também era do Gugu, que era onde era gravado, e nós. Tá? Nós éramos em 13. Dava na época, variava de 10 mil a 13 mil. Hoje seria de 40 a 60 mil. Ó, coisa boa.
Dá pra Imagina. viver, né? Dá pra pra, viver, Ah, Dá pra tomar um Red Label nesse meio tempo, cara, eu até relaxei, eu parei com o show, não queria mais fazer show. Eu ganhava bem, cara. Não quero fazer show. Vou ficar tomando whiskyzinho com o Agildo Ribeiro, que eu ganho muito mais, cara. Agildo Ribeiro, espetacular. Tem 500 mil histórias do Agildo, cara. Ah, que sensacional. Aqui eu não gravar para 2 podcasts aí, hein? Não tem problema, vambora. Cadê Marcelo 2? Olha aqui, ó. Tem uma história maravilhosa, a gente saía na noite, aí tomava uísque com o Agildo, com o Lúcio Mauro, o pai do Lucinho. O pai do Lucinho. E tava naquela época assim, ó. Nessa época dava pra tietar, daí já dava pra tietar. Sim, não, mas esses caras. Eu ficava na mesa, ele aprendendo com eles e tal. Esse cara é foda. E aí, o Lúcio, Marcelo, me empresta 2 mil. Eu com show, eu prestava 2 mil pro Lúcio. Quando eu tinha dinheiro, Lúcio, me empresta tanto. Eu botava na aplicação dinheiro, na época, na Overnight, sei lá o quê. Então eu pedia dinheiro pro Lúcio, o Lúcio me pedia, tá? Não que eu precisasse nem o Lúcio. Sim. O Lúcio tinha um baita no salário, e cheio de dívida, tal, cheio de coisa, bom. E uma vez o Lúcio Damasceno me empresta 10 mil reais. Eu tranco falar, emprestei e tal, te pago o mês que vem. Aí passou 3 meses, cara, e o Lúcio não pagou. E aí o Lúcio sempre pagou, mas o Lúcio não pagou. Aí eu digo, pô, não vou comentar com ninguém, isso aí deixa assim, tá bom, não tem problema. Pô, o Lúcio me levava em tudo quanto é coquetel da Globo, me apresentou o Boni, o Sherman, me apresentou, que eu era fã lá, o escritor Milor Fernandes, coquetel do Milor Fernandes, coquetel com a Tônia Carreiro, porra. Cara, só... Tônia Carreiro. Só fera. Coisa linda esses nomes. Mas aí eu tomei um tragaço com o Agildo, falei, Agildo, o Lúcio tá me dando. Era um baita, o Agildo, baita sem vergonha. Eu tô chateado com o Lúcio, o que houve? Pô, o Lúcio me pediu dinheiro, não me pagou. Não acredito. Quanto? 10 mil. Não, pode ser. Quanto tempo faz isso? 3 meses. Não, deixa, ele vai te pagar. Vou espalhar pra todo mundo que ele tá te devendo. E aí ele vai te pagar de vergonha. Acho que Agildo, pelo amor de Deus, tu não comenta com ninguém. Não pode comentar com ninguém. Pô, eu devo tudo ao Lúcio. O Lúcio me leva pra lá e pra cá. Ali. Agildo, promete que tu não vai comentar com ninguém. Agildo. Prometo. Aí deu 2 dias no bar do Antônio, que a gente ia ali no Leblon. Famoso Antônio. E cheguei ali, tava o Agildo cheio de gente, o Lúcio não tinha chegado ainda. E o Agildo, para provocar Damasceno, e aquele teu amigo que te pediu 10 mil há 3 meses atrás e não te pagou até hoje. Que pau. Vai te pagar ou não? Aí eu inventei um nome na hora, eu falei assim, Mário Almeida. Não, Agildo, o Mário Almeida, olhei pro Agildo, falou que vai acertar comigo segunda-feira. Assunto encerrado isso aí. Eu conheço esse Mário Almeida. Vai chegar na segunda, o Mário Almeida vai dizer que vai te pagar na quinta. Vai chegar na quinta e vai dizer que vai pagar na outra terça. E assim ele vai te enrolar até o final do ano. Eu digo, não, Agildo, tá confirmado, você vai pagar mesmo. Não, Agildo, não, e quando chegar na outra quinta, o Mário Almeida vai dizer assim pra ti, ó, eu, Mário Almeida, ele vai olhar na tua cara e vai dizer assim, ó, eu, Mário Almeida, vou te pagar na sexta. Senão, eu, Mário Almeida, não me chamo mais Lúcio Mauro. Todo mundo vai. Nego se mataram. Eu não me chamo mais Lúcio Mauro. Eu, Mário Almeida, não me chamo mais Lúcio Mauro. E ele tava chegando. Não, olha só. Tava chegando. E aí foi aquela risada do caceta. Todo mundo riu pra burro. Pô, fiquei vermelho. Fiquei, pá, que filho da puta. Filho da puta. Deu 10 minutos, entra o Lúcio. O Lúcio entra. E o garçom, que era uma águia, Mário Almeida chegando no recinto. Aí todo mundo, Mário Almeida. E o Lúcio não entendeu nada. Entendeu porra nenhuma. E todos os garçons, o seu Mário Almeida, o senhor queria mais um negócio. O senhor é esse Mário Almeida? O Mário Almeida alcança um negócio. Tá, o Mário Almeida, quando é que vai gravar? Pô, gente, para com essa loucura de Mário Almeida. Então, de uma hora para outra, o nome dele. Aí, pá, aí passou. Mas só um pouquinho, ninguém contou pro cara. Não, chamando ele de Mário Almeida. Ninguém falou nada. E aí foi, de filha da puta. Aí ele falava Mário Almeida, todo mundo riu, o Lúcio ficou perdido. Bom, aí a conta do Mário Almeida aqui, não cheguei pra tá bom. Aí deu 2 dias, aí o Lúcio Damasceno,
que loucura é essa? O que aconteceu, cara? E os Nego Rio, Damasceno, alguma coisa contigo, o Nego Rio olhava pra ti. O que aconteceu? Tu fez alguma piada, papá, comigo? Me conta aí. Digo, não, Lúcio, aconteceu o seguinte, ó. Papai, contei a história. Aí o Lúcio falou, filha da puta, se ajuda, eu vou te pagar agora, cara. Porra, ajuda, filha da puta. E aí deu o quê? Uma semana ele falou, me pagou. E eu falei, Lúcio, eu adoraria contar essa história em show, em palestra e coisa. Eu posso contar essa história? E o Lúcio, claro que tu pode. Agora, fala que eu te paguei. Fala que eu quitei essa dívida. Fala que eu te paguei. Fala que o Mário Almeida quitou, senão ele ia mudar de nome, não ia mais se chamar Lúcio Mal. Não me chama mais Lúcio Mal. Genial, né? Tinha outra sensacional. Tinha outra do Agildo, o Agildo tava lá, tá tomando skin e tal, pô, no Antiquários, que era só a granfinagem do Rio de Janeiro. E aí entram dois jovens, né? E os caras bêbados, chegaram bêbados, ficaram numa mesinha e tal ali. Um restaurante fino, só com, pô, imagina a elite da elite, né, cara? E o cara falando, não, porque daí eu cheguei lá na casa da mulher. E ele chegou na casa da mulher. E ele falava, não sei o que. Daí ela falou assim, não, eu vou ali no banheiro e já volto. Ela vai no banheiro e já volta. E o Agildo começou a arremedar o cara. Arremedar, coisa de gaúcho. E bababá, porra, e ele falou pro amigo. E falando alto, né? Todo mundo de olho no que ele tava falando, que no Agildo repetindo. Ele falou assim, e daí quando ela voltou do banheiro, ela voltou de baby doll. Eu falei, baby doll, agora eu quero ver. E aí, e aí eu fiquei de pau duro na hora. E aí falou alto pra caceta. E o Agildo, pau duro, mas que coisa mais antiga. O Agildo já tava velho pra burro, né? Olha a sacada. Pau duro, que coisa mais antiga. Coisa mais antiga, genial, né, cara? O Agildo deveria ser demais, né, essa convivência com ele. Convivência com o Agildo deve ter sido uma coisa fantástica. Né? Não, segundo o Chico Anísio, o Chico dizia o seguinte, que o Agildo Ribeiro na mesa era imbatível. Ninguém conseguia superar ele, né, tirada na hora e tal. Aí o cara era chato, o nome do cara era Fred. E chato, incomodava na mesa. Né, aí o Agildo apelidou o cara de Fred Label. Fred Label, o cara tomava uísque. Fred Label, bababá, era só sacanagem. Que legal, vocês transcenderam essa convivência profissional, né, cara? Vocês foram... Não, e ali era um humor mais ingênuo, cara. Tinha palavrão, mas era uma coisa mais ingênua, era porra, sensacional. Aproveitando então esse gancho que tu botou na mesa aí agora. Do quê? Por que hoje tá tão diferente fazer humor? Pois é, cara. Tá melhor, tá pior, não tem espaço pra tudo. Essa evolução, ela faz parte. Eu quero tua opinião pessoal. Eu digo assim, não tá melhor nem pior, tá diferente. Não dá pra comparar, são coisas diferentes, tá? Te dando um exemplo até pro telespectador aqui e ouvinte, comparando com música, tá? Então tu imagina lá, teve lá a Bossa Nova. Eu me considero humorista da Bossa Nova. Garota de Ipanema, Vinícius, né? Vinícius e Tom Jobim. Bom, agora o humor efeito stand-up pra mim é como se fosse uma lambada. É uma lambada ou um rap. É uma coisa completamente diferente. Então eu não tenho condições de criar um rap, que não é o meu estilo. Eu não tenho condições. Assim como eles não têm condições de criar uma música no estilo bossa nova. Então, cada um dentro do seu estilo. Tá diferente. Mudou tudo. A diferença básica é simples, né? Quer dizer, qual é o humor que eu fazia, que o Agildo fazia, o Agildo, o Ari Toledo, todo mundo? Era um humorzito contando uma história. Então, o gráfico do riso era isso aqui, ó. No final, lá em cima. Eu soltava a bomba. Era assim, ó. Pá! O que é o stand-up hoje? São momentos de riso o tempo todo. Não chega nunca lá em cima, com raríssimas exceções, mas também não fica parado. Ele se movimenta. Ele é riso. Perfeito. Riso 3, riso 2, riso 1, riso 2, riso 4. O nosso era 0, 10. Perfeito. Essa é a grande diferença. Tu usou o termo no passado, o humor que eu fazia. Tu mudou? Sim. Não mudei, não continuo fazendo. Esse é o teu. Tu ainda segue nessa pegada de essa coisa mais uma vez o Vini, nós estávamos no show, e o Vini, Damasceno, eu gostei disso aí, porque agora sim, tu tá pegando o estilo, isso aí que tu fez aí foi stand-up.
Aí eu falei, não, mas eu não quero fazer stand-up, eu quero continuar com o meu estilo. O meu clássico. Não tem como. E tem espaço, né? Claro que tem espaço. A velha guarda. Eu sou fãzaço. A velha guarda. Eu ia lançar uma polêmica, eu tenho 39. Não, olha aí, ó. Sabe qual é o meu limite? Eu sou fã. Inclusive, eu ia lançar uma polêmica e não vou lançar, porque assim, tu comparou com música. E musicalmente falando, não dá pra comparar uma bossa nova com uma lambada. Mas enfim, não vou, acabou. Joguei e foi embora. Não, Chega. Tô falando de teoria, de técnica, de clássico, mas tudo bem. Nosso papo aqui não é música, nosso papo é humor. Tu segue, então. Tu segue nesse... Sim, o que tu pratica, é o que tu acredita. E tem espaço, a gente sabe que tem espaço, né? Tem pra todo mundo. Eu tenho 39 anos e sou fã. Eu não gostei. Eu me pego vendo vídeo do Ari Toledo. Eu me pego. Sim. E ele não é meu contemporâneo, mas mesmo assim... Sim, mas tu um negócio assim, ó, por exemplo, eu não considero que o Bossa Nova seja superior. Não, é diferente, cara. É diferente porque... a lambada, o rap também tem o seu valor. Claro, não, é uma questão mais de claro, o objetivo é emocionar. Claro. O artista tá ali para emocionar. Claro. O que é emoção? É o riso. É uma questão choro, de opinião. É fazer pensar. Claro. Emocionou, beleza. Tem um propósito ali que é fazer rir. Tem essas diferentes formas. Enfim, cada um consome o que Sim. né? De públicos diferentes. Acaba de públicos diferentes. Eu só acho que... E o meu limite, tu falou 39, o meu limite ali é 36, 37. Que é a turma que tinha 8, 9 anos quando eu tava lá na escolinha. Exatamente. Porque eu assisti a escolinha, eu me lembro do Magro do Bonfa, e era um orgulho pra nós aqui ter esse representante lá e tudo mais. Mas enfim, eu vou seguir, porque eu quero seguir, porque eu acho legal isso, eu quero seguir nessa linha. Record, quanto tempo? Eu preciso fazer Claro, por favor. É uma história que eu já conheço, mas é que eu amo essa história. A história do concurso de piadas da escolinha, como é que era isso aí? Sim. Essa história a gente gravava segunda e terça, e na terça-feira, que era o último dia, nós íamos almoçar no restaurante ali no Jardim Botânico. Só pra gente se situar, essa é a escolinha do professor Raimundo. Professor Raimundo. E aí... Não a do barulho. Não, exatamente. A escolinha do professor Raimundo. A gente situar quem tá ouvindo é isso aí. E aí tinha um concurso de piada, que apostava a célula mais alta, seria uma nota de 200 hoje, lá. Aquela que foi pro mendigo. Aquela que foi pro mendigo, a célula do mendigo, exatamente. E aí o que aconteceu? Cada um contava uma piada e aí votação ali no bar, todo mundo vai, tipo, aplauso, e a melhor piada recolhia a grana. Olha aí. Olha, o meu sonho. Quase um all-in, um poker, assim, tá tudo ali. Dava uns 2 mil, 3 mil, era dinheiro, pô, olha aí, ó. Quase pagava a dívida do Sim. Boa. Quase pagava a dívida do Lula, boa. Aí, o meu sonho era ganhar melhor. Como é que eu ia concorrer com o Brandão Filho, Walter Dávila Vasconcelos? Aí tinha 500 mil. Vamos contar duas rapidinho, vamos contar Vamos contar qual? Faz a do ceguinho. A do ceguinho é boa. Eu vou diminuir o ceguinho. Eu tô rindo. A do ceguinho. Eu não quero, eu vou embora. Eu contei no podcast. Boa. E eu não quero porque eu não posso mais rir. A da mala é boa também. Da mala. Essa daqui tá com 70 mil visualizações. Pra mim é uma loucura. 70 mil visualizações. Que é o Lúcio Mauro contou a história de um ceguinho que foi visitar o Rio de Janeiro. O ceguinho tomou café da manhã, foi no banheiro fazer pipi e o carioca malandro foi atrás do ceguinho para ver o ceguinho fazendo pipi. Aí o ceguinho tá lá fazendo pipi e o carioca, pô, ceguinho, tu é bem dotado, cara, que loucura é essa? Eu nunca vi desse tamanho aqui, ceguinho. O que tu tá fazendo aqui na Lapa? Tava no centro do Rio. Te manda pra Copacabana, cara. Põe um shortzinho apertado e vai pra Copacabana, tu vai fazer um sucesso com o mulherio. Aí o ceguinho, no outro dia, tá lá com a bengalinha dele no ônibus, ele falou pro motorista, o senhor me deixa em Copacabana. O motorista carioca estressado. Copacabana, Ipanema, Leblon. Os caras, gente, o ceguinho ia ficar em Copacabana, ele, ceguinho, passei de Copacabana. Tinha algum compromisso lá em Copacabana? O ceguinho, não, ia pra praia. Então pronto. Vai pra praia do Leblon. Ceguinho começa a andar nas areias do Leblon, 10 minutos depois já está transando com uma granfina, apartamento de cobertura maior, o metro quadrado mais caro do Brasil. Do mundo. Tá lá transando o ceguinho com a mulher escuta um barulho na porta. Ceguinho, pode ser o meu marido chegando. Ceguinho, não sei o que aconteceu. Põe a roupa. O ceguinho botou a roupa. Ainda bem que eu fechei a porta. Ela olhou no olho mágico. É o meu marido, ceguinho.
eu vou inventar uma história, que tu tava lá embaixo, tu pediu um pão velho, eu vou inventar uma história, tu confirma a história, senão, se ele desconfiar, nós dois nós vamos morrer, tu não conhece meu marido. Ele nos mata agora. O ceguinho apavorado, tremendo. Não, eu confirmo a história. Quero pão velho. Aí abriu a porta, a mulher, amorzinho, o ceguinho estava lá embaixo do prédio, me pediu um pãozinho velho. Eu falei, não vou te dar pão velho, não. Vou te preparar um sanduíche, queijo, presunto, amor. Fica conversando com o ceguinho que eu vou lá preparar o sanduíche. A mulher saiu, o marido olhou pro ceguinho, pegou na orelha do ceguinho. Ceguinho, filha da puta, eu falei Copacabana. Sensacional, né? Cara, Eu essas falei são as melhores. Aqui, ó, tu viu? Essas são as melhores. Tu viu a curva aqui, ó? Vai. Exato. Pá. Mas, cara, que bom, enfim, eu sou fã disso. Isso é a interpretação do humor. E o Costinha foi o cara que mais ganhou. Porque o Costinha chegava lá e ganhava, todo mundo. E o Costinha uma vez Logo quem, né? O Costinha quis humilhar a gente. Falou assim: não, aqui, ó. Vou contar, vou ganhar de vocês piada, tempo de duração, 20 segundos. Os caras, não existe, cara. Uma piada início, meio, fim. Essa que eu contei deve dar 1 minuto e pouco. Por aí, os dois. Aí tem que dar até 1,5 pra botar no Rios, né? Mas A gente corta, a gente edita. Tá. Aí eu vou ganhar tempo de 20 segundos. Não tem como ganhar uma piada tempo de 20 segundos. E o Costinha, então tá bom. Anota no relógio aí. Se eu passar dos 20 segundos, eu tô desclassificado. Aí o Costinha, eu falei assim, ó, a professora chegou na sala de aula. E daí, Joãozinho? Quando tu cresceu, Joãozinho? Professora, quando eu crescer, mulher e uísque, mulher e uísque, mulher e uísque. Bobagem é essa, Joãozinho? Mulher e uísque, mulher e uísque, mulher e uísque. Professora, eu já tô de saco cheio de negócio de punheta e Coca-Cola. A outra vai pro Rios, essa vai pra um story. Aí no histórico, quer escutar de 1 minuto e pouco, vai Vai direto pro Rios, vai. clica aqui, vai pro link. Aí proibiram o Costinha de falar palavrão. De falar palavrão? Falar palavrão, olha só. Começaram a dificultar pra ele. Claro, Tava sem dificultar graça, pra ele. ganhava 2 pau toda Outra vez. de palavrão. Vamos outra de palavrão do Costinha. Diz que rapidinho também. Diz que a freirinha tava fazendo a bainha da túnica do padre, sem dedal. Aí tava lá a freira fazendo... eu falei o quê? Freirinha. Tá. A freirinha. Fazendo a bainha da túnica do padre, tá sem dedal. E aí a agulha pega na mão dela, merda! Puta que pariu, falei merda. Caralho, falei puta que pariu. Buceta, falei caralho. Foda-se, eu não queria ser freira mesmo. Aí, olha que loucura. E aí, proibiram o Costinha de falar palavrão. Senão ele ia ganhar sempre, Sim, né? o Costinha falava os palavrão, os garçons, tudo, os negros, tudo aqui, já ganhou. E aí o Costinha pegava a grana. E o Costinha, de vez em quando, não ia. E o Costinha, hoje eu vim só porque eu tô precisando de dinheiro. Pegava a grana, tem que pagar o colégio da minha filha. Eu nem gosto de vir aqui, pra almoçar com vocês, tudo um bando de chato. Eu vim só pra pegar o dinheiro. Aí, olha só, cara. Aí proibiram o Costinha de falar palavrão. O Costinha, não tem como. O Costinha, não pode, cara, senão não tem graça, cara. Então, eu aqui, ó, toda semana a gente vai lá e entrega o dinheiro pra ti. Por que que... E aí o Costinha continuou ganhando da gente, cara, sem falar um palavrão. Olha que sensacional, né, cara? E aí tem uma maravilhosa do Costinha, que ele disse que tinha um malandro, tá no navio, um mega navio transatlântico, tá lá um malandrão no navio de pé, e do lado do malandrão uma mala desse tamanho aqui, ó. Aí chega o capitão do navio com voz de locutor. Meu amigo, eu gostaria de informar que a mala não pode ficar no convés do navio. E o malandro, a mala começou a dançar. A mala não pode ficar no convés, a mala não pode ficar no convés. Meu amigo, eu não quero brincadeira. O senhor quer fazer o favor de retirar essa mala daqui? Ele quer que retire a mala. Ele quer que retire a mala. Meu amigo, se o senhor não retirar essa mala daqui agora, eu vou jogar a mala em alto mar. Ele vai jogar a mala em alto mar. Vai jogar em alto mar. O cara enfurecido pegou e jogou. Blum! E o malandro, a mala não era minha. A mala não era minha.
Chega, quero ir embora. Chega. Bom, infelizmente estourou nosso tempo. Pô, a gente parou em 90, Sério? Aí escolhendo do barulho 90. Não, ainda tem o Zorra. Tem mais 20 anos pela Não, frente. peraí, então, Quando é que tu volta? Não, peraí, então, vamos. Não, quero saber Então, o só seguinte. contar uma do Zorra fazendo Lula. Por favor. Olha aí, ó. Aí depois que ela terminou eu fiz a escola do barulho. E em 2003, quando o Lula assumiu, o Sherman me chamou, eu volto pra Globo fazendo Lula no Zorra Total. E fico durante 13, olha a coincidência aqui, ó, 13 anos fazendo Lula. 13? O número, Até número 2016. Até 2015. 2015. Caramba. Que Bom, coincidência, né? e 13 aí, anos fazendo Lula. Quando entrou a Dilma, terminou o Lula, aí o Lula mensalão, Sim. espetáculo de conhecimento, Sim. Lula corintiano, teve várias fases. O Ajudo Ribeiro de Maluf, e eu de Lula. Te lembra? Era tudo, dava um rolo e os dois saíam. Eu não estou nem aqui, eu não sei de nada. Eu não estou nem aqui, eu não sei de nada, companheiro. Quando terminou o Lula e entrou a Dilma, eu falei, bom, agora perdi o emprego, né? Não tem como, né? Sim. Agora deu o Lula e o Lula não tá mais lá, não. O Lula não tá lá, o Lula não tá bom. E aí o Chão me convida, André, vamos fazer o Lula, vai ser a melhor fase tua. E foi o Lula de pijama. Te lembra o Lula de pijama aqui? E com uma faixa, o pijama já vinha com a faixa. A faixa presidente. A faixa estava no pijama, já fez a confecção, tudo. Contrataram uma baita de uma atriz, que é a Risa Landau, para fazer a Marisa. Sim. Então era o Lula em casa e tudo que ele falava tinha a ver com como se ele ainda estivesse na presidência. Nós vamos ter que fazer uma reforma aqui dentro dessa casa. E aí a Marisa, Luiz Inácio, desapega, Luiz Inácio, desapega, tu não tá mais na presidência. E terminava essa cena, olha que loucura, tem uma folhinha para eu fazer? Não, deixa eu ver. Fazer aqui, ó, com essa partinha aqui. Fazer aqui, ó. Olha naquela câmera ali. Terminava a cena, isso aí, que a Marisa, eu vou, o negócio é o seguinte, Marisa, eu vou tomar uns refrigerantes ali com a turma no bar e daqui a pouquinho eu tô aí de volta. Ele saía, fechava a porta e ela, Luiz Inácio, tu volta pro jantar. E aí o Lula, vou fazer ele, e o Lula ia abrindo a porta assim devagarinho, aparecendo aqui, ó. Volto. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu volto. Depois que acostuma, a gente sempre quer voltar. Terminava assim. Isso foi. Olha isso no contexto de hoje. De hoje. Tem isso aí, ó. Vamos ver? Vamos ver agora, vamos ver ali. Tá. Nós vamos ver, vamos botar para ver isso aí agora. Vou encaixar aqui na minha despedida e a gente vê no final, pode ser? Beleza, infelizmente tá, estourou, a gente tem que terminar mesmo. Foi um prazer. Vamos marcar a tua volta, que a gente parou em 2000. Eu quero saber mais sobre até 2015. Vamos fazer parte 2. André Damasceno 2. Exato. A vingança. Exato. E falar um pouco dos 40 anos de Globo, que não deu claro. tempo, cara. Mas é que a trajetória é tão sensacional que eu sei que não tem como. Tem história que não acaba mais. Fechou. Tá convidado, a gente vai marcar uma produção, o episódio 2, porque vai ser sensacional. Tá. Quero te agradecer pela Obrigado. disponibilidade de ter vindo aqui, de ter nos divertido e muito. Eu, particularmente, sou teu fã. Enfim, muito obrigado pela tua participação aqui na Fórmula Digital. Vini, foi muito bem, cara. Agradeço ao Vini. Eu nem fui embora, tia. Tu nem saiu pela mesa e tal, né? E agradeço ao Vini, que foi o responsável, né? Exato, esse elo de conexão aí para te trazer para cá. Quer dar um recado? Pode dar um recado, fica à vontade. O pessoal me seguir, gente, aqui, ó. Exato, boa. O pessoal me seguir para eu chegar aos 5 mil, eu vou chegar aos 5 mil. Boa. Não, mas agora eu tô pegando a malandragem, sabia? Todo dia eu aumento 20, 25, eu peguei a malandragem. Olha aí, ó. É sempre colocar... O cara me falou uma frase boa, negócio do Instagram. André, o Instagram sabe quando tu tá pensando só em ti, divulgando, fazendo isso, fazendo aquilo, ou se tu tá pensando nele. Tu tem que pensar nele, porque ele te ajuda. Pensar nele fazer o público dele gostar. Então, todo dia eu coloco um negocinho pro público ver. Boa. Não importa onde é que eu tô fazendo show, importa Nós vamos marcar então, o André. Segue o André. @ o André Damasceno, tudo junto. Olha aí, segue aí. O André Damasceno com SC. Nós vamos bombar aqui na Fórmula Digital, nós vamos fazer uma parceria, nós vamos bombar esse Instagram aí. Fantástico.
Cara, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Galera, fica por aqui esse episódio que foi sensacional. Vai ter a parte 2. Lembrando que essa é uma realização aqui, o podcast da casa, Fórmula Podcast, Fórmula Digital. Segue a gente no Instagram, olha o nosso canal do YouTube. Esse programa também vai pra TV, né? Essa é a nossa surpresa, a nossa novidade aí de 2023. Qual é a TV? Qual é a TV? Ah, calma, a gente vai fazer eu tô lançando aqui que é pra gerar o burburinho e na parte 2 a gente toca a ficha. Galera, foi um prazer pra mim hoje, vocês puderam ouvir, me divertir horrores. Vini, foi bem pra caramba. Bem-vindo aos microfones do Fórmula Podcast. E é isso aí. Até a próxima!